Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma e nós hoje vamos falar sobre valores pessoais. Aquilo que eu gosto de chamar bússola interna ou GPS da nossa alma. E porquê é que é importante falarmos sobre os nossos valores pessoais? É que eu sinto cada vez mais as pessoas que chegam à psicologia ou as pessoas que eu me conecto no dia a dia, eu conheço, estão cada vez mais desconectadas com quem são, com o que vieram aqui fazer. Muitas vezes nem se conhecem, quem é que eu sou, sei lá quem é que eu sou. O que é que eu valorizo, sei lá. Ou até sabem, mas não tenho tempo. Eu sei o que é que valorizo, mas eu não tenho tempo para ser assim ou para fazer isso. Não sei muito bem qual é o propósito da minha vida, não sei muito bem qual é o significado desta experiência. Né? Há assim uma sensação de vazio, de desconexão, de falta de direcionamento. E isso demonstra o que nós hoje vamos aqui falar, que é uma desconexão com os valores pessoais, um desconhecimento de quais são os nossos valores, o que é esta bússola interna, ok? E portanto, os valores pessoais não são regras morais, nem são objetivos nem metas. Portanto, os valores pessoais são este chamado, se assim quiserem dizer, da nossa alma, que nos mostra um caminho que nem sempre é o mais fácil, mas que é o caminho que nós temos que percorrer para estarmos conectados connosco, com a nossa identidade, para nos descobrirmos, para termos significado às nossas experiências, propósito. Okay? Uma das analogias que eu mais gosto para terem assim uma imagem visual do que são valores e porque é que são tão importantes na psicologia e na nossa experiência enquanto seres humanos é que é a analogia que nós somos a nossa casa. Portanto, nós somos a nossa casa e os nossos valores são os pilares dessa casa, são o que sustentam essa casa. E portanto, se nós não estamos conectados com eles, se estamos desconectados com os nossos pilares, claro, parecemos que estamos aqui a pairar, sem saber muito bem o que é que estamos a fazer. Para onde é que eu vou? Ah, para ali, porquê? Ah, porque toda a gente vai? Ok, eu vou também. Será que é isso que eu valorizo? Será que são esses os meus valores? Será que é isso que diz a minha bússola? Não sei, não estou conectado com essa bússola. Não sei quais são os meus valores, desconheço os meus pilares. E portanto, se eu desconheço os meus pilares e não os coloco em prática, não os solidifico, eles vão estar assim meio a abanar. E claro que eu também estou a abanar na vida, desconectada e abananada, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, eu gosto que tenham essa imagem visual para entenderem a importância dos valores. E portanto, como eu disse, muitas vezes, e é uma ressalva que eu quero fazer, muitas vezes agirmos de acordo com os nossos valores é o caminho mais difícil. É o caminho que as pessoas não estão a percorrer. Portanto, às vezes é sermos mesmo contra uma maré. Toda a gente está aí por ali, toda a gente está, sei lá, imaginem, o exemplo mais básico e que pode ressoar com muitas pessoas. Toda a gente está a comprar casa, a ter filhos e a casar neste momento, mas eu, por algum motivo, eu sinto que não é por ali o meu caminho para já, por agora, para sempre. E é outra coisa, eu estou a valorizar outra coisa, não sabem o quê, mas o meu direcionamento está a ser para o outro lado. Ou, por exemplo, um dos meus valores pessoais mais forte é a honestidade. Isto parece muito bonito de se dizer. E toda a gente, se calhar, que me está a ouvir, está a pensar: ah, também é o meu. E depois, no final, dependendo do tempo que eu tiver, eu vou passar alguns exercícios para vocês se conectarem com os vossos valores e saberem quais são os vossos valores, ok? Mas já chegaremos. Mas um dos meus valores principais é mesmo a honestidade. E muita gente pode pensar que também é o seu, mas se calhar não, e está tudo certo. Não há valores mais importantes que os outros e melhores que os outros. E eu preferia até que a honestidade não fosse tão central na minha identidade. Porque lá está, às vezes é muito mais fácil, não é? Uma mentirinha, uma omissão, um dizer tudo, não sei o quê, um redondo, ir ali à volta, sabem? E eu não consigo. Não consigo. E sempre que eu tento, eu sinto-me tão desconectada de mim que eu sinto mesmo, ai, não é por aqui, não consigo, não sou esta pessoa, não quero ser, não funciona. Sinto-me culpada e já vamos ver depois muito, quando nós estamos conectados com os nossos valores, quais são as consequências. Sinto-me culpada, sinto-me angustiada, ai, não é por aqui. E parece muito fácil, não é? Mas não é, às vezes é mesmo o caminho mais difícil. Seguir os nossos valores, às vezes é o caminho muito mais difícil.
E portanto, eu quero que tenham essa ressalva, que não estou aqui a pintar o mundo maravilhoso e façam isto e vão encontrar o vosso propósito, o vosso significado, as vossas experiências, tudo mais alguma coisa. Não, é autoconhecimento. Okay? Terapia, autoconhecimento, descobrirmos quem somos e agirmos de acordo, não é um caminho fácil. Okay? Não é um mundo cor-de-rosa, não é um mundo maravilhoso, mas é um mundo que vale a pena. Porque a curto prazo, imaginem, a curto prazo, seguir um rebanho, fazer o que toda a gente faz, estar desconectada com os meus valores, quero lá saber, fazer terapia para amanhã. É muito melhor, é muito mais fácil a curto prazo. A longo prazo, não sei. Pelo menos eu acho que o pagamento é tão alto de eu não agir de acordo com aquilo que eu valorizo, aquilo que eu sou, aquilo que me traz significado e que me traz propósito à minha vida, que é um pagamento que eu não estou, é um valor que eu não estou disposta a pagar. Okay? Portanto, a curto prazo parece mais simples não agirmos de acordo com os nossos valores, estarmos aqui a pairar, a navegar sem bússola, mas a longo prazo, as consequências que trazem, eu não estou disposta a pagar. Okay? E portanto, para trazer isto ainda mais para a prática, para entenderem, porque muitas vezes há confusão entre o que é que são os nossos valores e o que é que são os nossos objetivos, ok? Porque valores pessoais não são metas e não são objetivos, são ações diárias, contínuas, ok? Portanto, não há uma meta que nós chegamos e paramos, não é eu sou honesta, eu hoje digo as coisas direitinhas e paro, não é? Todos os dias eu tenho que ser honesta, todos os dias eu tenho que fazer ações que estão relacionadas com estes meus valores e por isso é que é difícil, não é? A prática, ler livros de autoconhecimento é maravilhoso, mas depois a prática diária de quem eu sou, de quem eu quero ser, de me despir de coisas que me deram e que já não fazem sentido, de mergulhar nas minhas dores, é mais difícil. Mas, portanto, os nossos valores não são uma meta que nós objetivos, é uma meta que nós cumprimos e um objetivo, são para a vida. Okay? E, por exemplo, as nossas ações, portanto, quando estão relacionadas com os nossos valores, são muito também mais fáceis de ter no tempo. No sentido em que é difícil, às vezes, situações difíceis, é difícil ser honesta, mas quando nós começamos a colocar em prática, é o caminho, compreendem? É muito mais fácil. Para dar um exemplo que torna isto mais simples, que é, por exemplo, um dos meus valores também é a saúde. E, portanto, se um dos meus valores é a saúde, eu vou ser saudável, eu vou ter ações congruentes com este valor em todos os campos da minha vida. Saúde vem de dentro, os valores pessoais vêm de dentro. E, portanto, eu coloco em prática, quer na alimentação que eu tenho, quer no exercício físico, quer na minha saúde mental, quer nos meus relacionamentos, e eu privilegio saúde. É um valor meu. Enquanto que um objetivo relacionado à saúde poderia ser ir ao ginásio 5 vezes por semana ou perder 5 quilos para tornar o objetivo, não é? O objetivo e objetivos são importantes, só quero distinguir entre objetivos e valores e porque é que ações solidificadas nos nossos valores perduram mais no tempo. Okay? Pode ser difícil no início e há assim, momentos muito difíceis de colocá-los em prática, mas ao longo do tempo fica mais fácil. Okay? E são mais sustentáveis no tempo. Okay? Os valores são importantes, eu tenho imensos valores a curto, médio e longo prazo, e os valores, não é? Na teoria, e os objetivos, eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo, e os objetivos devem ser específicos, não é? Portanto, eu quero perder 5 quilos, quero ir ao ginásio 5 vezes por semana, imaginem, portanto é específico, é mensurável, pesava isto, agora peso aquilo, eu consigo mensurar se cheguei a esse objetivo, portanto ele tem que ser específico, mensurável, tem que ser relevante para mim, importante, porque é que eu quero perder estes 5 quilos. Time-bounded, portanto ele deve ser relacionado com o tempo, portanto eu quero perder 5 quilos em um mês. Portanto, eu tenho este objetivo neste mês, é muito mensurável, está relacionado com o tempo, mas também tem que ser honesto, verdadeiro e atingível, que é, eu quero perder 5 quilos no mês, eu não quero perder 20 quilos numa semana. Okay? Isto é a teoria dos objetivos. Portanto, os objetivos são importantes de nós os termos e devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relacionados com o tempo, importantes para nós. E, portanto, é importante, eu quero perder 5 quilos. Okay? Só que qual é o problema dos objetivos muitas vezes?
é que os objetivos vêm de uma força interna, de um querer nosso, sim, mas também de muitas forças externas. Ok? Às vezes eu quero ter aquele corpo XPTO por uma validação externa, pela forma como me vão ver. E não interessa muito bem como é que eu lá atinjo, como é que eu atinjo esse corpo. E principalmente se eu não tiver como valor a saúde. Não, eu até posso comer o que for, fumar, né, ter relações tóxicas, mas eu tenho um corpo. Às vezes injetei qualquer coisa lá para dentro, eu tenho um corpo. Portanto, os objetivos têm mais esta componente externa. E ao mesmo tempo que tem esta componente externa, que pode ser uma validação externa, também, por terem uma componente externa, estão mais vulneráveis a fatores externos. Por exemplo, eu quero ir ao ginásio 5 vezes por semana, mas o ginásio tem uma inundação. Não posso ir. Eu até quero perder 5 quilos, mas agora vem o jantar de Natal e eu não consigo cumprir a minha dieta. Opa, pronto, este mês vai passar. Porque está muito volátil aos fatores externos, ok? Objetivos têm uma componente interna, mas também têm esta componente externa que os fazem mais vulneráveis, ok? São importantes de os termos, mas mais importantes de os termos é que eles estejam assentes nos nossos valores. Quando um objetivo é assente num valor, ele pega ainda mais esta energia interna de quem nós somos e mantém-se muito mais sustentável no tempo, mantém-se mais a longo prazo. Porquê? Eu quero perder 5 quilos porque eu quero ser saudável. Se vier daqui, se eu quiser perder 5 quilos porque eu quero ser saudável, porque eu valorizo a minha saúde, é mais fácil de eu manter no tempo. Porque às tantas não é para ter o corpo. Não é para uma validação externa, não é para parecer bem no biquíni nas férias que eu vou ter. É porque eu sou saudável. E quando eu sou saudável, reconheço este valor como um pilar meu, ele vai se expandir para diferentes áreas. E ele vai ser muito mais sustentável no tempo. Porque eu estou a agir consoante quem eu sou. Não só um objetivo perdido ali no tempo e no espaço, longínquo, mais futuro, às vezes relacionado com os outros. Não é só sobre isso. Pode também ser, mas não é só sobre isso. É relacionado com quem eu sou, no aqui e no agora. E por isso é que é tão importante termos valores e termos objetivos e que estes objetivos sejam relacionados com estes valores, ok? E é tão importante conhecermos quais são os nossos valores. Ok? Porquê? Porque quando nós não estamos conectados com os nossos valores, acontece isto, que é uma desconexão, que é um vazio, que é crises existenciais, quem é que eu sou, para onde vou, devo ir para onde todo o pessoal está a ir, é aí que é o correto. Não, conectado comigo, quem é que eu sou? Né? E quando nós temos este conhecimento de onde estamos assentes, do que nós valorizamos, fica mais fácil tomarmos decisões, ok? Fica mais fácil termos uma bússola. Porque muitas vezes o que acontece quando as pessoas não estão alinhadas com estes valores, surge muito a culpa. E a culpa é maravilhosa, ok? A culpa é maravilhosa no sentido em que é mais uma emoção que, como ser humano, nós devemos experienciar. É isso. Portanto, se tu sentes culpa em algum momento da tua vida, e é das emoções que as pessoas estão a sentir, culpa, vergonha, tristeza sempre foi, mas cada vez mais a culpa. As pessoas sentem-se muito culpadas o tempo todo. E portanto, se tu te sentes culpada ou culpado, boa. Primeiro ponto, boa, és um humano e não tens nenhum problema neurobiológico, não és um psicopata, não é? Os psicopatas não sentem tanta culpa, até gostam de infligir sofrimento nos outros, dá-lhes ali uma adrenalina, não é? A amígdala não está a funcionar muito bem. Portanto, se tu sentes emoções, perfeito, és um ser humano, como qualquer um de nós, ok? Como a maior parte de nós, vamos dizer assim. E portanto, o que é culpa? A culpa surge, é uma emoção, portanto, emotion, energy emotion, é uma emoção que vem quando, né, quando precisamos da mensagem dela. E qual é a mensagem da culpa? A mensagem da culpa é, olha lá, Catarina, as tuas ações não estão congruentes com os teus valores. Vê lá se depois é congruente, senão vou continuar aqui. Portanto, a culpa aparece quando os nossos comportamentos não estão alinhados com quem nós somos.
com os nossos valores, com aquilo que valorizamos, com a nossa alma, com aquilo que, não é? É muito visceral. Os valores às vezes é uma coisa muito visceral, muito nossa. Não é? A justiça, por exemplo. Quando eu vejo coisas de injustiça, mexe comigo, fico... Então revela que é uma coisa muito importante para ti, que é um valor, que é uma coisa que tu valorizas e que precisas colocar em prática. Se calhar tens uma veia mais ativista, okay? E quem não é, até mexe contigo. Porquê que tu és ativista? Não vais lutar pelos nossos direitos, não vais assim... É um valor teu. E se tu não agires de acordo com ele, vais estar desconectado, desalinhado e, portanto, vai surgir esta culpa. E a culpa vem para te dizer isso. Olha, os teus comportamentos estão desalinhados com o que tu andas a fazer. Alinha-te. Porque quando tu te alinhas, eu saio daqui. Isto é a culpa, que é um ponto de vista saudável da culpa. Outra coisa pode ser uma culpa mais tóxica, mais nefasta, em que todos os dias nos sentimos culpados por tudo e por nada, e não é uma culpa mais adaptativa, e que nós podemos observar de onde é que isso vem, e às vezes vem muito de não prestas para nada, não serves para nada. Isso é outra culpa, ok? Que é importante vermos, muito importante. Mas, no geral, a mensagem da culpa, e a culpa é importante nós termos, é uma emoção super adaptativa neste sentido, neste contexto, que é: estás a ter comportamentos que não estão alinhados com a tua essência. Vê lá se te alinhas, que eu saio daqui. Porque ninguém quer sentir culpa, não é? Embora seja uma emoção como todas as outras, normalmente as pessoas, quando vêm falar sobre a culpa, é daquelas emoções que as pessoas mais se sentem pequeninas, mais se sentem mal. A culpa e a vergonha, daquelas mais desafiantes mesmo de sentir. Eu sei, ok? Toda a gente já se sentiu culpada, é daquelas que mexem mesmo connosco. Mas a mensagem é essa, ok? A mensagem da culpa é isso. Fizeste algo de errado, ou seja, errado para ti, para aquilo que é a tua essência. Vê lá se fazes coisas mais alinhadas contigo. Por exemplo, sentir culpa quando traímos o namorado ou a namorada. É porque, se calhar, um dos meus valores também é a honestidade. Outras pessoas não têm, percebem que outras pessoas não têm o valor da honestidade. Por exemplo, não. Eu vivo por mim. Tenho um valor mais individualista e tudo bem. É a experiência humana dele nesta encarnação, está tudo certo. Que é, eu vivo para mim. São as minhas experiências, é a minha vida, eu faço o que eu quero. É aquele momento, naquele contexto, eu precisava ter aquela experiência, sinto muito se magoei alguém, mas eu. Ok? E, portanto, pode não valorizar tanto esta honestidade, etc. Portanto, se tu te sentes mal quando tens um comportamento de trair o namorado, é porque estás a ter um comportamento que não está alinhado com o que tu valorizas. Então vamos ter. Portanto, a culpa é: eu fiz algo de errado. A vergonha ainda é assim mais difícil, digamos assim, as pessoas ainda é mais lá dentro, ainda é mais visceral de sentir, porque enquanto a culpa é: eu fiz algo de errado, a vergonha é: eu sou errado. Eu sou desadaptativo, eu sou mau, eu sou alguma coisa, eu sou, ok? Eu não sou ajustado para a sociedade, eu não sou bom, eu não sou boa pessoa, eu sou errado. Enquanto que a culpa é: eu fiz algo de errado. É mais fácil, ok? Mais fácil de sentir, embora também seja, como eu disse, uma emoção bastante difícil para muitas pessoas sentir. A vergonha nem mais, ali visceral, ok? Mas vá, portanto, quando nós não estamos alinhados com os nossos valores, nós sentimos desconectados, nós sentimos um vazio a pairar: o que é que eu estou aqui a fazer? Né? Sentimos culpa, também sentimos burnout. O burnout aparece muito aqui. Porquê? Porque não estamos a fazer algo para nós, alinhados connosco, não estamos a dar demasiado aos outros, não é? Parece que estamos a viver contra nós, contra o tempo, contra tudo. Né? E aqui aparece muito uma desconexão com os nossos valores. E sem, né? Vou mudar um bocadinho o contexto, mas tive um cliente que teve burnout. E que foi muito importante fazermos este exercício sobre os valores e dar muito conhecimento sobre os valores, porque às tantas, imaginem, eu pergunto-vos o que é que vocês mais valorizam na vida? E normalmente as pessoas vão com um exercício: família, saúde, justiça, empatia, autenticidade, verdade, sei lá. E o trabalho não é dos primeiros que as pessoas normalmente dizem. Para algumas pessoas é muito importante o trabalho, eu sou uma delas, mas se eu for a analisar, também não é dos primeiros. Saúde é primeiro, ter relações saudáveis, ok? E portanto, imaginem, eu pergunto-vos assim, a uma pessoa com burnout, que está a passar por um burnout: onde é que passas mais tempo? O que é que tu mais fazes? Conta-me um dia-a-dia teu. E o dia-a-dia é: acordo cedo,
vou já atrapalhada, correr para o trabalho, o trânsito cada vez está pior, stress, 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 trabalho, venho para casa, já chego tarde muitas vezes, ainda tenho que fazer mais algumas coisas, janto rápido qualquer coisa com os meus filhos, ou com o meu marido, ou com a minha mulher, às vezes nem janto com eles porque tenho outras coisas para fazer, mas pronto, os miúdos lá comem, depois ainda termino um trabalho, depois vou dormir, outro dia assim, outro dia assim, e portanto, se tu valorizas família, saúde, descanso, sei lá, autenticidade, coragem, verdade, e o trabalho só aparece depois. E no dia a dia, onde gastas mais o teu tempo, a tua energia no trabalho, claro que há uma desconexão. O que te sustenta é estar com a tua família mais tempo. É teres tempo para hobbies, é teres tempo para cuidar de ti, é ir fazer uma caminhada, é ir ao ginásio, é fazer um yoga, é estar com amigos. Isso é o que te sustenta, o que te energiza, o que te põe bem, conectado contigo. E todos os dias, um atrás do outro, vives para o trabalho de uma forma desmedida. Claro que vais estar, não é? Não estás a ter ações congruentes com os teus valores, há uma desconexão, não estás conectadas com eles, estás a pairar e não os vais pondo em ação, não é? Ok, eu valorizo a minha família, mas valores são ações diárias. Portanto, se família é um valor e se eu não todos os dias ou muitas vezes na semana gasto, que não é gastar, é investir o meu tempo, é estar com a minha família, com os meus amigos. Ou estar comigo, se um dos meus valores é autocuidado e eu, toda gadalhuda, sei fazer uma skincare, sem me cuidar, sem pôr os meus cremes. Não existe isso para mim. Portanto, se tu valorizas isso e todos os dias não fazes alguma coisa em relação a isso, esse teu pilar vai ficar a tremer todo. Não está solidificado, vai ter uma racha, outra coisa, que qualquer dia cai. Qualquer dia há um divórcio porque não estás a alimentar a tua relação com o teu marido, portanto, qualquer dia cai, não está ali a tremer, não estás conectada com ele, estás a pairar, portanto, muitas vezes a desconexão com os valores, com o que realmente é importante para mim, com o que eu realmente sou, leva ao burnout. Leva ao burnout, leva à depressão, leva à ansiedade, leva ao stress crónico, leva à culpa, às vezes desadaptativa, leva a tudo isto. Leva a muita psicopatologia, claro, porque não estamos conectados nem connosco, com o que nós valorizamos, não colocamos em prática todos os dias coisas que nos nutram. Por exemplo, quando eu era 100% vegan, imaginem, um dos meus valores era é a alimentação saudável, é a saúde, mas também os animais, o mundo. Isto é uma coisa que eu valorizo muito, não é? Ecologia. E eu ia trabalhar para uma fábrica de salsichas das 9 às 7 da tarde, às 7 da noite agora. Como é que eu não ia estar desconectada comigo? Eu sou esta pessoa, imaginem, eu sou esta pessoa e estou a trabalhar nisto. Ou todos os dias estou num mundo destes. Fica difícil, não é? Claro que eu me sinto completamente... O que é que eu estou a fazer à minha vida? Desconectada. E muitas vezes esta desconexão é também um piloto automático. Claro, piloto automático é digno e é importante. O piloto automático também tem um propósito, não é? Ainda bem que eu não tenho que pensar para respirar. Ainda bem que há muitas coisas que são automáticas. Ainda bem que eu não tenho que pensar todos os dias como conduzir, porque assim eu posso estar a ouvir um podcast ou estar atento a outras coisas ou a navegar na maionese. Ainda bem que há muitas coisas que são automáticos, mas tudo serve o seu propósito enquanto tem medida. Se eu todos os dias estou num piloto automático, eu vou estar desconectada comigo. O que é que eu estou aqui a fazer? Ok? Portanto, quando nós estamos desconectados dos nossos valores, nós estamos em piloto automático, nós estamos a sentir muita culpa, autoabandono também, abandonados de nós próprios, a sentir um vazio, uma desconexão, um burnout, tudo isso. E quando nós conhecemos os nossos valores, okay, vamos fazer agora, vou-vos dar alguns exercícios, quando nós estamos conectados com eles, há uma maior coerência interna, um alinhamento. Eu sei quem eu sou, portanto, uma confiança. Né? As pessoas acho que me percebem muito como confiante, como uma pessoa muito confiante. Já ouvi isso muitas vezes. E eu às vezes fico, eu acho que sim, mas não é que eu seja inata com confiança. A confiança não nasceu comigo. Eu construía. E construía muito deste autoconhecimento, de saber quem eu sou, de pôr em prática quem eu sou, de pôr em prática estes valores. E às vezes é difícil, ok? Mas eu sei que a longo prazo é melhor para mim e eu vou me sentir muito mais com propósito, com significado.
Ok? Portanto, quando nós estamos conectados com os valores, acontece isto: um alinhamento, uma coerência interna, uma confiança, uma energia. Ai, vou por aqui. Ai, mas toda a gente vai para ali. É, mas eu vou por aqui. Porquê? Ai, porque é o que eu acredito, porque é quem eu sou. E normalmente não corre mal. Ok, portanto, uns exercícios para vocês que eu posso fazer aqui no podcast. Claro que não substitui aconselhamento psicológico, não substitui nada disso. Mas que eu posso fazer aqui um bocadinho convosco, que é, vamos fazer um primeiro, que é, imagina uma pessoa hipotética. Imagina que neste momento realmente estás a sentir desconectado, desconectada, desalinhado, sem propósito, sem significado, sem saber muito bem para onde ir. Imagina que és essa pessoa. Pode ser que estejas a passar por isso. E o exercício é, agora pensa num dia em que te sentiste conectado contigo, autêntico, verdadeiro com a tua essência, ou verdadeira com a tua essência, em que foi um dia feliz, em que foi um dia quase perfeito, ou perfeito se assim pudermos chamar. Foi um dia bom. O que é que fizeste? Com quem estavas nesse dia autêntico? Em que te sentiste tu próprio? O que é que fizeste? Com quem estavas? O que é que comeste? Que horas te levantaste? Imagina, um dia que eu possa pensar assim, um dia de escola, com os meus amigos, em que eu não tinha problemas nenhum, stress nenhum, era uma criança, ou era uma adolescente, ou na universidade, não sei. Eu levantava-me às 7, ia tomar um pequeno almoço saudável, tomava banho, vestia-me, tinha tempo para me ajeitar, ia para a escola, onde eu aprendia coisas que eu gostava muito, o curso que eu estudava eu adorava, a formação, a pós-graduação, o que for, no teu caso. Estou a dizer um exemplo. Estava com amigos, conectava-me com pessoas, tinha tempo para almoçar, tinha tempo para depois vir para casa, ter tempo para estudar ainda mais, ou para lazer, ou para hobbies, tinha tempo para ir ao ginásio naquela altura, ou estava a descobrir que gostava muito de pintura e pintava mais, tinha tempo para estar com a minha família, para jantar, não é? Ok, esse é um dia muito bom. Dormi às 8 horas. Descreve agora o teu dia. Ai, o meu dia agora, acordo às 8 e já tenho que ir rápido para o trabalho, e é trânsito, e chego lá e nem tomei pequeno almoço, como qualquer coisa rápida, às vezes no carro, que eu já ouvi. Como qualquer coisa rápida, ou nem como, vou, trabalho, às vezes nem dá tempo para almoçar, ou como qualquer coisa rápida, junk food, o que for. Nem estou muito com os que trabalham comigo, que eu não gosto deles. Ai, é um ambiente super competitivo. Aí depois venho para casa, já venho tarde, e às vezes quero ir ao ginásio nem posso porque já estou cansada, venho para casa, jantamos, até em família, às vezes não, mas quando jantamos também não tenho muito tempo a conversar porque estou cansada ou cansada, não converso, e depois já tenho que ir para a cama porque já é tarde, e eu às vezes só quero estar um bocadinho com tempo para mim, então o tempo para mim é ir para o telemóvel, ver uns memes. Estão a entender o exercício? Agora a chave é o gap, a diferença entre um dia e o outro é o que te dá direcionamento. Esta diferença entre esses 2 dias. No primeiro dia, no dia perfeito, ou no dia muito bom, o que é que estava-te a tornar autêntico? Era tempo, time affluence, que nós falamos no episódio sobre a felicidade, a abundância de tempo. Tinhas tempo para tudo. Portanto, se calhar viver uma vida mais slow é uma coisa importante para ti. Estavas com amigos, estavas com a família, portanto, a amizade e a família pode ser um valor muito importante para ti. Ser uma boa amiga, estar tempo com os meus amigos. Para outras pessoas não, para outras pessoas é mais a família. Mas a família também é importante, portanto, estar tempo com a família é um valor meu. Fazer exercício, comer bem, portanto, saúde. Despertar a horas em condições e dormir a horas em condições. Portanto, são aí os valores. Hoje, andar rápido de um lado para o outro, não é? Trabalhar se calhar numa coisa que eu nem gosto, com pessoas que eu não gosto, muita competição. Competição, por exemplo, a ambição pode não ser um valor teu. Eu não quero ser o melhor do mundo, eu não quero estar aqui a competir com toda a gente, eu estou bem mediano. E portanto isso mexe muito comigo, não me deixa desconfortável.
não gosto das pessoas com quem eu estou, não está lá o valor da família, a amizade, depois não tenho também tempo para a família, não tenho tempo para a minha saúde. Portanto, a diferença entre estes 2 dias, este gap destas duas experiências, dá-te o teu direcionamento. Tu sabes o que precisas no teu dia-a-dia, pouco a pouco, de pôr em ação para estares conectado contigo. Tu sabes. Só que é difícil. A curto prazo é muito mais fácil este piloto automático, este autoabandono, esta desconexão, mas a longo prazo, queres pagar essa dívida? Queres pagar isso? Às vezes é difícil, digo-vos, a curto prazo às vezes é difícil tomarmos decisões alinhadas com os nossos valores. Às vezes é um despedimento, eu preciso sair desta fábrica da salsicha. Eu trabalhar, por exemplo, com salsicha não vai dar. Às vezes é sair de uma relação tóxica, realmente isto não é para mim. E eu sei. Às vezes é sair do sofá e fazer exercício, e no início é bastante difícil. Mas depois vai surgindo ali uma energia de conexão connosco, que termos ações relacionadas com os nossos valores é o caminho, sabem? É a bússola, é este GPS, está-me a dizer um norte. E eu tenho que ir por aqui. Às vezes nem me perguntem bem porquê, mas eu tenho que fazer isto. É por aqui o meu caminho. Okay? Portanto, este gap entre esses 2 dias dá-vos o vosso direcionamento. Já vos diz muito do que vocês valorizam, do que vos torna autênticos. Okay? Para mim, que me torna autêntica, como valoriza, os meus valores têm a ver com educação também, por isso é que eu falei da escola, porque um dia em que eu possa estudar é um dia que eu estou conectada comigo, um dia em que eu possa ler ou estudar, ou ver um podcast, ou ver um vídeo super interessante. Eu gosto, é um valor meu. Okay? Criatividade, essas coisas assim, são coisas que eu valorizo. Okay? E por isso é que depois, a curto prazo às vezes é difícil, mas a longo prazo é um alinhamento, é uma coerência. Portanto, isso é um exercício muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Um ou outro que eu costumo mais fazer em terapia e que não vou conseguir ir à profundidade que ele merece no podcast, porque também preciso do outro, não é? Preciso fazer as perguntas no momento-chave, etc. Mas um exercício que vocês podem fazer... Eu tenho uma lista, portanto, que eu fui construindo ao longo dos anos de valores, okay? Com definições. É importante vocês terem a definição relacionada ao valor. Porque às vezes, honestidade, autenticidade é um valor meu. E depois vão ler a definição, é uma coisa que eu até, sim, é fichinho, mas não é realmente. Coragem, é liberdade. A liberdade parece uma coisa muito maravilhosa, que é um valor de qualquer pessoa, mas depois se calhar não. A segurança, se calhar, é um valor mais importante para ti. Ok? Portanto, é importante. Podem até ir ao chat GTP, eu não vou conseguir colocar-vos aqui o meu PDF, mas podem ir ao chat GTP ou algum website, devem encontrar com muita facilidade vários valores com definições. E o exercício eu quero que vocês vejam valores que existem. Primeiro, ter conhecimento sobre valores, porque às vezes, o que é que são valores? Quais são os meus? Nem sei, mas quais é que os que existem, não é? Portanto, quais são os valores e definições de valores? E à medida que vão lendo, vão apontando aqueles que têm mais ressonância convosco. Ok, este faz sentido, este sim. Uma coisa muito importante para mim. Uma coisa que eu valorizo. Ok? Quando vocês tiverem os vossos valores, a segunda parte é escolham 5. Escolham 5 desses valores que sejam realmente os mais importantes para vocês. 5, apenas 5. Vamos facilitar a nossa vida. 5. Se eu tiver 5 pilares na minha casa, que eu sei quais são, que são realmente importantes e que me sustentam, tomara. 5 pilares. Portanto, escolham 5. E depois, organizem do mais importante para o menos importante. Para vocês terem mesmo noção do que é realmente muito importante para vocês. Ok? E portanto, nós aqui temos várias questões-chave, que é, às vezes as pessoas, sei lá, deixem-me pensar, dizem, empatia, o cuidado do outro é muito importante, é um valor meu. E eu quero que vocês pensem em valores que sejam importantes para vocês, sim, e que vos ajudem a vocês, não aos outros. É sobre vocês. Ok, ajudar os outros e a empatia, a compaixão é um valor meu. Mas esse valor está-te a ajudar mais a ti ou aos outros? Façam essa pergunta. Okay? Há várias perguntas que eu faço assim, chave, durante o exercício com clientes, mas uma delas é esta, esse valor ajuda-te a ti ou está a ajudar aos outros? Outra às vezes esse valor
não é? Se está a ajudar os outros, ou está a ajudar a ti, e depois, se esse valor está-te a ajudar no sentido de chegares aos teus objetivos, da pessoa que tu queres ser, aproxima-te da pessoa que tu queres ser, ou não? Porque às vezes, uma coisa desses valores é que eles vêm muito da educação que nós tivemos. E às vezes esses valores são heranças dos nossos pais. E a pergunta é um valor meu ou foi um valor que me foi dado, eu absorvi-o e digo sempre que é meu, mas está-me a fazer mais mal do que bem? Por exemplo, se vocês forem um caso em que o primeiro valor que vos apareça ou que seja o mais importante para vocês no meio de tudo e mais alguma coisa, no meio de saúde, no meio, sei lá, da criatividade, sei lá, no meio de tanta coisa, for o trabalho, é importante o trabalho, verdade, eu não quero descurar o trabalho, é importante, muito importante para mim também, podem ver, não é? Por tudo que eu venho falar, vocês já me conhecem um bocadinho, muito importante o trabalho, é uma das coisas que eu mais valorizo. Mas esse trabalho, será que é um valor que me foi passado dos meus pais? Eu ponho acima de tudo, até da própria saúde. E que custo é que isto me está a ter? Não é? Se o trabalho é o meu valor principal, então é o que eu mais valorizo, então é o que eu vou ter mais ações em relação àquilo. Porquê? É um autossacrifício, pois é por isso que na consulta, é um autossacrifício, eu tenho que trabalhar para chegar sei lá onde, é por validação externa, tenho que mostrar que consegui esta casa, ou aquele carro, ou aquele dinheiro, né? E os meus pais são orgulhosos de mim quando eu atingo certas coisas. É por autossacrifício, não, nós temos que trabalhar e dar no duro, e isso é que é ser boa pessoa, e estamos a associar o nosso valor pessoal, não é? E a nossa autoestima, tudo isto com, não é? Quando eu atingir. É bastante complexo, por isso é que este exercício é mais em terapia, porque isto vai mexer com muita coisa. Vai vir muita coisa ao de cima quando nós falamos dos nossos valores. Porque às vezes são dados dos nossos pais. Nós temos que fazer perguntas que são assim, às vezes, cruciais. Para perceber de onde é que vem aquilo. Mas vá, não vamos complicar. Pensem só, este valor é importante para mim ou para os outros, já a beneficiar mais a mim ou aos outros. E se me aproxima da pessoa que eu quero ser. E também podem, não é? Foi-me dado pelos outros? Ou é realmente algo que eu construí? Algo meu? Okay? Outra coisa é que os valores mudam com as fases da vida. Há alguns que não, há outros que sim, não é? Quando somos mães, quando somos pais, se calhar começamos a valorizar mais outras coisas. Isso é normal, portanto, nós não somos. Nós podemos fazer obras na nossa casa e decorando da forma que nós queremos. Temos é que estar conectados com quem nós somos e com as mudanças que vamos tendo. Ok? Mas vá. Há muito assunto que eu podia falar, mas pronto. Então, o que é que eu valorizo? Definições e quais são os valores? Escolher alguns, destes alguns escolher 5, os mais importantes, organizá-los no mais importante para o menos importante. E depois a chave é, para cada um desses, e se calhar para o mais importante ou para os 3 mais importantes, que seja só os 3 mais importantes, 2 ou 3 ações congruentes com eles que eu possa fazer no dia a dia. Imaginem, saúde é um valor meu. 2 ou 3 ações, olha, vou ir ao ginásio uma vez por semana, objetivos alinhados com os valores. Vou ir ao ginásio, vou meditar, vou, sei lá, tomar um banho com água e sal, banho gelado. Fazer 2 ou 3 ações relacionadas com estes valores. E vamos tentar pôr em prática no dia a dia. Porque é isto que é mudança, é isto que é o alinhamento. Não é aqui alguma coisa, sei lá, mundo cor-de-rosa, eu amo viver no mundo cor-de-rosa, mas com sustentação. Não é algo assim, o que é que é? O que é viver com propósito, com significado? E devemos falar de propósito e tudo isso. Mas começa aqui, que é quem é que eu sou, quais são os meus valores, como é que eu todos os dias posso fazer ações relacionadas com estes valores, ponto. E eu vou estar alinhada comigo, e eu vou estar alinhada com quem eu sou, e eu vou ter um enraizamento. Eu estou na minha casa com pilares sustentados, fortes, que eu todos os dias os pratico e eu estou conectada com eles. E é por isso que não abano e não caio. Até pode-se abanar um bocadinho, mas não caio. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque é que tomo estas decisões. Ponto. Valores são ações contínuas. Não é eu sou honesta e hoje sou honesta e amanhã não sou. Não. Todos os dias, na medida do possível, eu ponho em prática os meus valores. E quanto mais eu ponho em prática, mais conectada estou comigo. Quanto menos eu estou a pôr em prática estes valores, mais desconectada eu estou.
E quando eu os coloco em prática, parece que volto a casa, parece que volto àquilo que eu sou. E pronto, era isto que eu queria hoje falar convosco sobre valores, sobre esta sustentação, sobre estes pilares, sobre descobrirmos um bocadinho passo a passo quem nós somos, com alguns exercícios, pormos mais em prática. E eu espero que depois deste episódio consigas viver uma vida um bocadinho mais, que seja 1% mais conectada contigo, que seja 1% mais verdadeira com quem tu és, que seja 1% mais profundamente transformadora, que seja mais tu, mais quem tu és, mais verdadeira contigo, mais alinhada contigo. E portanto, se depois deste episódio trouxe assim alguma luz, alguma clareza sobre isso, já fico muito contente e espero que tenham gostado. Espero que este episódio vos tenha feito sentido e mais episódios virão neste sentido, nesta direção, nesta bússola. Mas até lá, um beijinho. Não se esqueçam de pôr like, de subscrever o canal, de comentarem, de deixarem comentário para quem me está só a ouvir no Spotify, de avaliarem o podcast com 5 estrelas, com a pontuação que vocês quiserem, mas deixarem um comentário, falarem comigo. E espero que tenha sido clara. E até o próximo episódio. Um beijinho. Até o próximo. Tchau.